Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h05. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão do tempo é de tempo bom com máxima de 29 e mínima de 17. No momento, 17 graus aqui no centro de Campos. Incêndio em casa deixa a idosa com 80% do corpo queimado. A mulher de 83 anos foi encaminhada ao Hospital Ferreira Machado e passou por cirurgia ontem. Agenda em Brasília. Rafael cobra a ministros mais verbas para a saúde. No partido de Witzel, Mérida assume o PSC na terça-feira e mira a prefeitura. Administração campista, pagamento de DAS e RPA na próxima quinta-feira. No aeroporto Bartolomeu Lisandro, companhia aérea quer retomar voos para São Paulo. Em frente ao IMTT, motoristas de vans protestam. Voltam a protestar, na verdade. No Folha 2... Estreou ontem, na verdade, o rei do swing, Simonal. Eu estou só lembrando porque esse mês nós teremos um especial aqui na Folha FM do Wilson Simonal, um dos maiores artistas brasileiros. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelos aplicativos de Android e iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos aqui no estúdio a participação do jornalista Arnaldo Neto. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar o nosso assunto, os nossos assuntos de hoje, para que a gente possa ir para o segundo bloco com o nosso papo com o jornalista Igor Siqueira e com o médico José Roberto Crespo. Lá, se não abrir, não funciona, o microfone é dos antigos. Vamos lá, Arnaldo, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, bom dia já aqui com a gente, José Roberto Crespo, presidente do Sindicato dos Médicos, para a primeira entrevista de hoje, acho que importantíssima, sobre essa questão da greve dos médicos aqui em Campos. A gente vai estar falando no próximo bloco. Bom dia, sobretudo, a todos os ouvintes da Folha FM, a todos nos acompanham pelas redes sociais. Marco, infelizmente, coincidência, né? 2 manchetes seguidas sobre incêndio. Ontem nós abrimos o jornal com isso, um incêndio na Santa Casa. Infelizmente, ninguém... Felizmente, sem feridos, felizmente, mas hoje, pequena proporção. Foi mais o susto mesmo. As imagens que viralizaram nas redes sociais causaram um grande susto daquele incêndio ali na Santa Casa. E ontem foi esse incêndio em Guarulhos, no Jardim Carioca. Uma senhora de 83 anos, que estaria acamada, com 80% do corpo queimado, passou por cirurgia ontem no Ferreira Machado, só agora pela manhã, para a gente saber o estado de saúde, saber como foi a cirurgia, para a gente ter mais informações via assessoria do Hospital Ferreira Machado. Até na matéria é identificado que um vizinho que resgatou a senhora, o nome do vizinho é Alon. Alon é irmão de um grande amigo meu, conhecido do radiocampista Antunes Cleiton, irmão do radialista Antunes Cleiton. Antunes, grande amigo, fez faculdade junto comigo, e ele se identifica na matéria. Ele quebrou a porta, entrou e evitou o pior, porque a gente teve um caso recente, eu estava de férias, mas acompanhei, que é aquele caso recente ali no Formosão, onde uma senhora também acamada, de 75 anos, acabou morrendo carbonizada após um incêndio. Triste coincidência essa sequência de incêndios que a gente está tendo aí. Teve esse em julho, como eu falei, no mês passado, no Formosão. Teve esse da Santa Casa, felizmente sem nenhum ferido e sem nenhuma gravidade. E agora esse de ontem em Guarulhos. O que acontece também que chama muita atenção é que, no caso da Santa Casa, a própria administração da unidade hospitalar apontou que a causa do incêndio foi
uma falha no compressor e dali na lavanderia e dali começou o incêndio. Nos 2 casos residenciais, a gente ainda não tem uma posição do Corpo de Bombeiro oficial sobre a causa do incêndio. E isso é importante a gente saber, até mesmo para ver se não foi nada criminoso, para ver se não há nenhuma outra questão e, sobretudo, para que possa conscientizar as pessoas para que não possa acontecer outros casos iguais a esse. Vamos aguardar o desdobramento das investigações. É engraçado, Arnaldo, que as pessoas falam temporada, né? Na Flórida tem temporada de furacão, no centro dos Estados Unidos tem temporada de tufão, aqueles, né, twisters, que Sim. já fizeram filmes e tal. E, por exemplo, na costa oeste tem temporada de incêndio, muito devido ao ar seco, né, falta de chuva e a temperatura elevada no verão na Califórnia, por exemplo, que acontece muito isso. Não é o caso aqui. Não é nosso caso, não. Esses casos são residenciais, né? É diferente. lógico. É diferente, mas é bom como você mesmo concordou comigo, que a gente possa descobrir a causa para conscientizar, porque às vezes são coisas simples, né, Marco? E nós temos quantos casos a gente tem de incêndio com criança, com vela, por exemplo, né, que deixa uma vela e acontece de criança, colchão, aquela combinação toda e acontece o pior. Exatamente. Quem não tem uma história de um conhecido... E aquele cara que fuma assim, na cama? Que fuma, acaba pegando fogo no colchão. Então tem nós temos um médico aqui, o Zé Roberto Crespo, que vai conversar com a gente. O assunto é outro, mas a gente pode até falar sobre que muitas vezes a pessoa morre e não é nem queimada. Ela morre intoxicada. Sim, pela fumaça. Pela fumaça, sim. Eu acho que aconteceu, inclusive, no CT do Flamengo. Coisa semelhante. Ele falou que é monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Intoxicando a pessoa. Então, Exatamente. Justamente. Aí a pessoa desacorda, né, acaba sendo carbonizada, e fica como que morreu carbonizada. Mas é uma questão muito delicada, né? A gente torce para que esse caso tenha um desfecho que não seja dos piores, que não seja como o outro Formosão, e mais tarde, lá no Folha 1, a gente vai estar atualizando essas informações. Com certeza. Bom, nós temos ainda muitos assuntos, agenda em Brasília, Rafael cobrando a ministros mais verba para a saúde, mas aí teve também notícia de que Vladimir Garotinho Exatamente, estamos no ponto final. No ponto final, 2 milhões e alguma coisa assim, com o próprio ministro da Saúde. Não. O de Vladimir foi com o secretário de Estado de Saúde. O que a gente chama atenção no ponto final é justamente isso. Nós temos aí vários pré-candidatos à Prefeitura de Campos, não tem nada definido ainda. Nós vamos ter a primeira pesquisa Pro 4 em outubro, para a gente começar a balizar o que vai ser esse cenário eleitoral em 2020. Mas, por exemplo, o ex-prefeito Betinho da Uaire aqui ontem apostou numa polarização entre o Rafael Diniz, atual prefeito, e o filho do ex-governador Antônio Garotinho, deputado federal Vladimir Garotinho, para a eleição de 2020. Essa polarização não é uma aposta só do Betinho. Muita gente vê essa polarização com possibilidade de um candidato de terceira via surpreender, o que é extremamente natural e aconteceu demais no último pleito, sobretudo para governador. Mas existe uma aposta nessa polarização. E o que chama atenção é que os candidatos dessa polarização estão focados na área da saúde. Até mesmo porque é uma área delicada, é uma área que atende diretamente a população, e como nós vamos conversar no próximo bloco, tem essa questão da greve da saúde. Então está totalmente em destaque o assunto da saúde aqui no nosso município. Isso é um ponto. Então o que acontece? Ontem o prefeito Rafael Diniz esteve com o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, e junto com o secretário Abdo Neme, e cobrou ao ministro mais repasses federais para a saúde em Campos, até mesmo porque Campos é um polo regional, e como polo regional atende aí a todos os municípios aqui do entorno, sobretudo São Francisco, São Fidélis e São João da Barra. Então, para o prefeito Rafael, precisa aumentar o repasse de verbas. Eu acho que não é para o prefeito Rafael. Quem conhece a tabela SUS sabe qual é a defasagem dessa tabela de atendimento. Realmente precisa ser recalculada essa questão do SUS. Por outro lado, o Vladimir tem mantido sua atuação, sobretudo com portas abertas, junto ao governo do estado. O que o Vladimir conseguiu? A gente já tinha anunciado na Folha que ele tinha conseguido 2 milhões para o Hospital Escola Álvaro Alvim por atendimento extrateto. O que é isso? Existe uma pactuação entre o hospital e o governo do estado para atendimento no setor de oncologia. Só que existe um teto e pode ultrapassar um pouquinho esse teto. Então, o que ele conseguiu? 2 milhões
anteriores, de novembro de 2018 até esse ano. Só que ontem ele corrigiu o valor, não são 2 milhões, são 2,4 milhões, 2 milhões e 400, que já conseguiu. Além disso, ele conseguiu pactuar as outras UNACONs, as outras unidades de atendimento oncológico aqui de Campos, conseguiu pactuar com o governo do estado que cada uma vai ficar com 500 mil extra-teto. Além do valor pactuado, eles podem ultrapassar 500 mil, comprovando que ultrapassou esse teto. 3 unidades vão poder contar aí com mais de 500 mil. O próprio Álvaro Alvim, o Dr. Beda e a Beneficência Portuguesa. Então é mais 1,5 milhão por mês de atendimento aqui em Campos, atendimento regional no setor de oncologia. Agora, o que nos chamou a atenção é exatamente isso, né? Tanto o Rafael quanto o Vladimir, que são esses personagens que podem figurar aí nessa polarização no próximo ano, podem figurar, porque tem muita água para rolar, tem muita coisa para ser definida ainda, quem serão os candidatos, né? Alguns apostam que até mesmo o vereador Genásio, que esteve aqui anteontem, apostou que o Vladimir nem candidato será. Então a gente tem que esperar as definições. Mas o que se desenha por agora seria essa polarização da máquina administrativa, representada pelo prefeito, com o grupo de oposição, o grupo garotista, representado pelo Vladimir, e os dois focados na área da saúde. Bom, Arnaldo, eu só iria entrar em um outro assunto, para a gente, já são 7h15. Rapidamente, Campos cresce e também São João da Barra, por conta de investimentos, os investimentos vão aumentar, a gente sabe disso, e nós temos uma deficiência aqui local, que é o aeroporto, né? Inclusive número de voos, essa coisa toda, e as pessoas ficam muito bonitas. Parece que elas se acostumam e não reclamam muito. Os voos muito caros, né? Caríssimos, né? Voos do Rio para cá, custando, às vezes valores absurdos. Valores absurdos. Valores absurdos, linhas, horários que não são cumpridos. Exato. E de uma coisa interessante seguinte, eu conheci um aeroporto pior que o Bartolomeu Lisandro, o de Porto Seguro. Não é mais pior. Fizeram uma reforma e hoje o aeroporto de Porto Seguro atende muito bem a demanda daquela região toda, de Trancoso, de Arraial da Ajuda, que é uma área turística muito grande. É interessante que, sendo o pior aeroporto que eu já tinha visto na minha vida, que era o de Porto Seguro, eles tinham as taxas mais caras. E o voo, por exemplo, do Rio de Janeiro para Porto Seguro era o dobro do preço do voo para Salvador, que era o dobro da distância. E curioso essa... aqui no nosso aeroporto a gente passa por uma mudança. A gente entrevistou o Vinícius Vieira, da Codenca, né, recentemente, faz uma semana que a gente me entrevistou. Foi uma semana quando eu voltei na sexta-feira. E vamos entrevistá-lo domingo no Folha Rural. Exato. Vai falar sobre o consórcio. E na sexta-feira nós o entrevistamos, foi até quando eu voltei de férias, né? E nós entrevistamos e um dos assuntos foi esse do aeroporto. Do aeroporto, mas como que seria ali? A privatização do aeroporto de Campos, né? Seria quando teve o consórcio articulou, nem foi o consórcio, foi a própria Codenca que articulou, né? E aí foi privatizado o aeroporto de Campos. E aí ele falou sobre a expectativa de ter mais voos para o Rio de Janeiro. Foi até o destaque que a gente deu na edição de sábado da Folha da Manhã. Mais voos para o Rio, que seria com a empresa Azul, que já opera aqui no aeroporto de Campos. Ontem o Cristiano trouxe no blog dele, Cristiano Abreu Barbosa, no blog Ponto de Vista, trouxe que a MAP Linhas Aéreas, empresa de aviação com sede em Manaus, que está em fase de ascensão no mercado, já solicitou à ANAC permissões para esses voos do aeroporto de Congonhas ao Bartolomeu Lisandro. Seriam voos diretos de São Paulo para Campos. Isso movimentaria o aeroporto daqui, daria uma dinâmica muito maior. Tomara que dê certo. Acho que Campos sempre foi uma cidade que sempre foi polo regional. Nós temos outros aeroportos aqui perto, mas Campos precisa realmente desenvolver nesse sentido. Precisa ter maior movimentação nesse sentido, até mesmo porque, como a gente está colocando, você colocou aqui no início, Marco, nós temos o Porto do Açu, que você tem funcionários ali de tudo que é parte do Brasil, sobretudo executivos, esses voos para São Paulo, para Rio de Janeiro, muita gente que faz ponte aérea, pega esse voo da Azul para o Rio, do Rio para São Paulo, então facilitaria a vida de algumas pessoas. Não sei se seria só voo direto, aqui está voo direto, mas provavelmente não será, vai ser escala, é muito provável que seja escala. Mesmo assim já facilita a vida de muita gente, né? Tomara que essa negociação avance e que o aeroporto possa aí ter uma movimentação muito melhor. Perfeito. Então, olha, são quase 7h20, nós vamos a um pequeno intervalo. No final da entrevista a gente volta a alguns assuntos, algumas
alguns destaques da Folha da Manhã de hoje, que são muito interessantes. E nós já voltaremos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimentos de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. A Proteus